Boa tarde, pessoal. Estamos começando o programa Luz Cultural, o primeiro de muitos que será itinerante até o final do ano. E hoje o tema é Desmistificando os Orixás. E para bater um papo, eu convidei a sacerdotisa Milene Sintra, que administra o Templo Rio Azul aqui no Morumbi, para dar uma síntese sobre esse assunto que ficou muito polêmico e ficou maior a partir do Carnaval, onde a Grande Rio veio com o tema Exu e a camisa verde veio as águas. Seja bem-vinda, sacerdotisa Milene Sintra. Muito obrigada, querida. É um prazer estar com vocês. E estou aqui à disposição para falar sobre todo esse universo de Umbanda. O universo de Umbanda, para quem já conhece, mas para quem não conhece, Milene Sintra é sacerdotisa de Umbanda. E eu já te começo com a primeira pergunta, para eu entender, para o público entender. O que significa um altar? Bom, um altar religioso é um ponto sagrado. É um espaço onde reúne toda a força dentro de um terreiro. É aqui que nós reverenciamos o sagrado, dentro desse nosso universo. E claro, aqui nós temos todos os sagrados orixás, onde cada um reverencia um ponto e uma força da natureza dentro da casa. E você pode me mostrar para nós os mais populares e claro, dar uma síntese sobre eles? Claro. Bom, aqui é um sagrado altar de Umbanda. Nós estamos no meio da cidade de São Paulo, e então tudo está resumido a forças e energias condensadas nestes assentamentos. Aqui nós temos Iemanjá. Iemanjá é muito cultuada no Brasil. Ela é a grande mãe, Na verdade, Iemanjá significa Iemonjá, que é a mãe dos filhos peixes. Iemanjá, no Brasil, é reverenciada como a Senhora do Mar. Mas, na verdade, ela representa a força onde o rio e o mar se encontram, E não se misturam. Olha que interessante. Todos conhecem Iemanjá. Iemanjá é muito cultuada, muito reverenciada, mas poucos sabem que Iemanjá está ligada ao universo dos sagrados orixás, de Umbanda e Candomblé. Certo. Bom, aí nós temos também Iansã, Iansã é sincretizada com Santa Bárbara da Igreja Católica, é a dona dos temporais, dos raios, dos ventos, é aquela que traz a mudança, Ela é muito enérgica. Que é bem popular, Muito popular. O brasileiro, ele tem, uma energia de eu posso dizer Iansã. que é popular, Muito. Não estou falando errado, Não está. Aqui nós temos Ogum, duas representações da mesma força, Ele está no estilo africano, inclusive todo o altar está no estilo africano. Sim, eu percebi. Então Ogum é o senhor dos caminhos, Ele guarda as estradas, ele guarda o trabalho, a força, a energia, o ferro, O ferro. Então, dentro da cidade de São Paulo, Ogum reina, Porque São Paulo é trabalho. Eu diria que é o grande guardião da nossa cidade. Aí nós temos aqui Obaluayê. Obaluayê é o senhor da cura. Então as pessoas têm muito medo, existe todo um mistério, nas palhas de Obaluayê. As pessoas têm muito medo de reverenciar esta força. Por quê? Pois existe toda uma lenda, que Obaluayê, ele traz a doença, quando na verdade ele traz a cura. Então ele aparece onde estão os enfermos. E aí as pessoas associaram a ideia de que ele traz a doença. Não, ele traz a cura para as doenças, mas ele vai aparecer onde estão os doentes. É um trocadilho. Por isso que eu resolvi fazer esse Desmistificando os Orixás, porque tem essa, Tem muito. Aqui nós temos Nanã. Nanã seria a nossa vovó, Ela é a dona do rio, do lago. Na verdade, o grande mistério de Nanã está na lama da água parada. É a transformação. Em vários momentos da vida nós precisamos recolher e transformar, Então tá aqui Nanã, tá aqui Oxalá,
nós temos Oxalá lá em cima, nós temos Oxalá aqui. Oxalá, ele representa a fé, né? As pessoas sincretizam Oxalá com Jesus Cristo. Dizem, inclusive vou revelar uma coisa para você. As pessoas acreditam, como nós temos várias forças, né, ligadas à natureza dentro da Umbanda, as pessoas questionam muito se Umbanda acredita em Deus. E se Umbanda acredita em quantos deuses? Então, deixa eu desmistificar isso. Tá. Nós acreditamos em Deus, sim, um único Criador, que seria Olorum. E a partir da criação, nós temos várias forças. Então, dentro da Igreja Católica, por exemplo, nós temos Deus, que é o Criador, e Jesus Cristo, que é seu Filho. Na Umbanda, nós temos Olorum, que é o Criador, e Oxalá, que é a representação sincretizada com Jesus Cristo. Que seria, no caso, o Filho. Isso, o Filho, que é a força da fé. Perfeito. Aí temos também aqui, aqui nós temos o Oxalá velho e aqui o Oxalá novo. Que isso é uma mescla dentro da religião. Por quê? Porque alguns filhos desta força, eles são mais lentos e outros são mais guerreiros. Então esse nós dizemos que é o velho, então ele é mais lento, ele leva mais tempo, ele é mais ranzinza. E esse daqui é como se fosse uma mescla com o Ogum. Ele, apesar de ser da linha da fé, ele é um grande guerreiro. Nós vemos isso é muito comum em líderes religiosos. Tá. Porque eles têm o ímpeto da liderança, mas ainda assim é uma guerra sagrada, né? Tá, e aqui nós temos Euá-tempo, né? Tempo. É a energia de Cronos. Nós temos um problema muito interessante para lidar com o tempo, porque nós temos medo do tempo. Temos pressa, né? Desculpa. Urgência, né? Ó, urgência, tá vendo? Na verdade, nós temos uma relação péssima com o tempo. Se você parar para pensar, hoje eu estou aqui preparando a minha velha e eu carrego a minha criança. Então, tudo isso está no meu momento presente, ou seja, está no meu agora. O ser humano tem uma urgência porque ele quer saber o fim das coisas. Como você vai chegar no fim se você não preparar o caminho? Ou seja, se você não viver o presente, o agora. Então, hoje, muitas doenças que estão consumindo, né, o ser humano, a ansiedade é quem vive no futuro e a depressão é quem vive no passado. E quem consegue viver no momento presente? Este está pleno, íntegro. E como é que eu posso equilibrar isso? A partir da fé. A fé faz com que você acredite que tudo vai dar certo. E se você acreditar que tudo vai dar certo, você entrega e você vive o agora. Por exemplo, estamos aqui conversando. Certo. Se você não estiver neste momento presente, é como se tudo que eu estou dizendo não faz sentido. As coisas não têm uma ligação. Daqui a pouco você esqueceu. Porque você não está no agora. As pessoas hoje estão muito distraídas. E distração é não estar presente. Não estar presente. Então, e aí vem tempo pedindo para que nós estejamos presentes, né? Aqui eu tenho Oxum. Oxum. Todos gostam dessa força. E super popular, né? Oxum é popular, né? Nossa Senhora da Conceição, na Igreja Católica. E Oxum, ela é a linha do amor. Então, é quem cuida do emocional, cuida do dinheiro, cuida da prosperidade, cuida da riqueza. Olha que interessante, o emocional tem tudo a ver com a riqueza. Já pensaram nisso? É uma coisa para pensar. Então, Oxum é a grande guardiã do ouro. Aí nós temos aqui Xangô, que é o Senhor da Justiça. Também super popular. Exatamente, que ele carrega o livro da vida, né? São Jerônimo. Então ele está sempre domando o leão. Olha que interessante. O que significa justiça? Você sabe que eu sou formada em direito, sim, né? Sim. E lei é uma coisa, justiça é outra. O que é justo, às vezes, não é exatamente o que está na lei. E a lei nem sempre é tão justa assim, porque ela iguala a todos, não é mesmo? Então, nada como ter Xangô para nos proteger e nos amparar diante da justiça. Perfeito. E aqui nós temos Oxumaré. Oxumaré é o Senhor do arco-íris.
ele traz a grande transformação para as nossas vidas. E ele circula, diz que tem uma lenda, olha que interessante. 6 meses ele é a serpente que rasteja na terra, e 6 meses ele é o arco-íris que leva a água para o céu. O que significa isso? Ele fala de ciclos, ele fala de mudanças. Nós mudamos o tempo todo. A grande questão é que nós não aceitamos a mudança. Então você dá um passo e volta 2. Dá um passo e volta 2. Por quê? Porque o ser humano gosta da zona de conforto. E eu sempre digo que zona de conforto é lama, não é mesmo? Porque tá quentinho, tá gostoso, você tá afundando e tá achando ótimo. Então, gente, ó, Oxumaré para mudar, para dinamizar a vida. Perfeito. Então são esses os populares, bom, né? Dentro da Umbanda Sagrada, nós reverenciamos 14 orixás, ou seja, são 7 linhas de Umbanda. Então nós temos o trono do amor, o trono da justiça, o trono da fé, o trono da lei, o trono da geração, o trono da evolução e o trono... esqueci. Bom, mas também falou quase todos, ficou só faltando um. Daqui a pouco você lembra e pode cortar e falar. Então você quer dizer que a fé movimenta, só a fé que movimenta as coisas, ter fé, principalmente nessa, nesse contexto olha que estamos vivendo. Olha que interessante. Eu falo que a espiritualidade é o oceano. E a fé é um rio que leva para o mar, tá? Então, você precisa se alimentar da fé, e isso faz parte da nossa existência. Você precisa acreditar em algo maior, em algo que te criou, em algo que de alguma forma te ampara. Porque o ser humano, ele precisa saber que ele é cuidado e amparado pela força divina. Ele precisa disso para sobreviver, para se manter íntegro, saudável, alimentado energeticamente, independente de religião. A fé não tem a ver com religião. Você pode ter fé na vida, fé no ser humano, fé no que você quiser. E não ter uma religião. E não ter uma religião. A religião seria um outro riozinho que leva para o mar. Então vamos sentar e vamos conversar. Milene, você falou que nos seus rituais você não usa animais. Você não usa porque você gosta dos animais, ou é um novo olhar da Umbanda que você está trazendo? Bom, olha que interessante. Eu gosto de animais. Eu peguei numa fala tua, desculpa. Eu gosto muito de animais, eu sou uma grande protetora deles, né? Mas eu também acredito que mesmo quem faz oferenda gosta de animais. Então, a questão não é nem gostar. As oferendas, elas têm uma estrutura muito tribal, né? Ela é muito raiz. Ou seja, lá na África, quando alguém faz a oferenda de um animal, pense assim, um lugar onde se passa fome. A pessoa cria o animal para oferendar ao orixá. Olha que coisa interessante. E quando ela faz a oferenda, o que é oferendado de fato? O sangue, as vísceras, as patas e a cabeça. Só. Toda a carne, ela é cozida e oferecida a todos aqueles que estão presentes. Ou seja, as oferendas ritualísticas de verdade, elas são lindas. Elas são lindas. Mas eu, dentro do meu novo olhar, eu trabalho de uma outra forma. Então, eu vou para a cozinha, eu faço muita comida mesmo para reverenciar todas as forças, para que eu não tenha que usar o sangue animal. Então, eu acabo compensando, né? Isso é uma opção sua. É uma opção minha. Eu estudei muito as religiões africanas e eu vi que em determinadas situações isso fazia muito sentido. Então eu me coloquei na condição de me esforçar mais para não precisar do sangue. E quando precisa muito de verdade do sangue, alguma coisa acontece e eu acabo me cortando. Mas não faço uma oferenda animal. E como que a vida espiritual chegou em você?
porque nós temos aqui o livro, que é onde você conta, né? Nós vamos voltar a falar nele no próximo bloco, mas gostaria que você... Bom, é interessante, né? Porque eu não nasci numa família tão religiosa. Meu pai era católico, minha mãe católica, mas eu não nasci dentro de um terreiro, dentro de um berço onde todos frequentavam ativamente alguma religião. E aí, aos 7 anos, eu tinha uma amiga, eu achava que era uma amiga, que se chama Hannah, que é um espírito cigano que me acompanhava pelo menos, que eu lembre, de uns 4 anos de idade, né? E aos 7 anos de idade, minha mãe me perguntou o que eu queria de presente de aniversário, e eu disse a ela que eu queria um tarô. E ela achou aquilo um absurdo, não sabia o que era, e disse, mas filha, onde eu vou encontrar isso? Eu falei, não, eu sei onde é, eu te levo. Então, minha mãe tinha um Passat branco, que eu me lembro bem, e ela, então, me colocou no carro e falou, então tá, então me leva. E eu fui dizendo, olha, você vai aqui, agora você vira aqui, agora você vai aqui, e paramos em frente a uma loja de Umbanda. Minha mãe ficou surpresa, como eu sabia disso? Quando eu cheguei lá, minha mãe ficou dentro do carro, falou para eu ir perguntar o valor. Eu fui, perguntei o preço do baralho, né, da caixinha, e eu lembro como hoje, aquela vitrine grande e a caixinha roxinha com a cara da morte. Eu perguntei o preço, a moça riu, eu lembro, eu lembro que era tipo 11, eu não sei se 1.000 cruzeiros, eu lembro que era 11, mas eu não lembro cruzeiros, cruzados, enfim. Sim. E ela disse que estava me esperando, que ela sabia que eu viria. Bom, somos amigas até hoje. Sou amiga do filho dela, que é o Samuel Ballarini, que tem uma loja de artigos religiosos, né? E aí começou a minha história, ou seja, eu com tarô, a Hannah foi me orientando para jogar, ela foi me ensinando a jogar, e aí eu comecei então a ler cartas. E foi horrível. Eu imagino. Uma criança que sabia muito e tinha as cartas na mão, todo mundo, ó... Fugia. Eu fugia. Também. Pois é. E aí, eu fui uma criança muito sozinha, por conta da espiritualidade. Afastou os amigos, as pessoas, não queriam nem chegar perto. Não, pensa assim, eu entrava no colégio, as tias tiravam meus primos. Porque vai que a Milene conte alguma coisa. Eu sabia que eu não podia contar tudo, mas as coisas que eu sabia a respeito, eu também não saía falando. É como se eu tivesse um senso. Sim. Não sei nem de onde vinha aquilo, mas não eu era tinha. Uma criança linguaruda. Não era. Mas nessa solidão, eu comecei a escrever diários. Eu não tinha com quem conversar. A minha mãe aceitava tudo que eu dizia, mas eram coisas minhas. Então eu comecei a fazer diários que hoje se tornaram os meus livros. Esse é o primeiro. A Voz de Exu em Palavras conta a minha história com episódios, né, acontecidos espirituais, com o comentário do guia, do seu Zé, que é o guia com quem eu trabalho hoje no terreiro, que é o Exu Quimbandeiro. Então eu conto a história do meu ponto de vista e ele fala como foi para ele conduzir a situação e a história. E o aprendizado. E quando que ele entrou na tua vida? Olha... Pai, primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Depois você responde essa. Foi muito complicado você ir aceitando... Como é que foi? Não quero saber, eu vou fugir, não me interessa, não é isso. Olha, no primeiro momento talvez tenha sido legal, mas eu recebia muitas mensagens, né? E as mensagens eram sempre para eu evitar alguma coisa ruim. Então, 3 dias antes eu sonhava com as coisas que iam acontecer. Sim. E eu avisava. Só que, por exemplo, meu pai tinha mercado. Eu sonhava com assalto no mercado, aí eu falava para minha mãe. A minha mãe já sabia que eram 3 dias antes. Então o que ela fazia? Naquele 3º dia, ela deslocava o meu pai de um mercado para o outro. Porque eu sonhava, inclusive, qual era o mercado que ia ser assaltado. Então a minha mãe tirava o meu pai. Imagina, meu pai andava armado, né? Pensa, lá atrás, uma pessoa que tinha uma rede de supermercados em bairros mais simples, né? Periféricos.
Então, ele tinha lá suas armas, ele tinha lá, né, suas atitudes. Suas defesas, e aí, o que a minha mãe fazia? Ela tirava meu pai daquele mercado, mandava para outro. Tinha aqueles sacos de papel, aquele era o saco do ladrão. Ela enchia o saco com notas de pequenas, né? Não sei se 1, 2, hoje R$2, mas eu acho que já teve R$1. Outra época, outras, né? Sim. Outras notas. Ela enchia aquilo com dinheiro, com cédulas, então ficava o saco cheio, mas de cédulas que não tinham muito valor, e deixava ali embaixo do caixa. Quando o ladrão pedia o dinheiro, ela colocava tudo no saquinho, colocava o saquinho, pegava o outro e dava pro ladrão. Dava um golpe no ladrão, né? Então, e era interessante, porque assim, meu pai era muito bravo, né? Quem lê o livro vai entender. Meu pai era muito bravo, minha mãe imaginava assim, se ele for assaltado, ele de repente vai querer, vai reagir, vai dar problema. Não, deixa que eu resolvo. E minha mãe resolvia. Então, ainda bem que minha mãe aceitava, né, os sonhos mas assim, as mensagens eram sempre para evitar algo ruim. Então as pessoas começaram a associar a ideia de que eu trazia coisas ruins, quando na verdade eu evitava coisas ruins. E como que ele entrou na sua vida? Então, bom, eu era muito pequena, eu já via o seu Zé no meu quarto, né? Só que assim, eu não tinha referência, eu não conhecia terreiro, eu não conhecia nada disso. Não sabia nada, uma criança. A única referência que eu tinha é que ele parecia um vampiro. Na época. Por que o vampiro? Porque eu assistia filmes de vampiro e o vampiro sempre tinha uma capa preta. Sim. Né? E aí eu via aquela pessoa, aquela imagem, né, na parede, com aquele chapéu, aquela capa, sentado, eu dizia, é um vampiro e ele vai me pegar, que medo. E eu ficava apavorada, então eu passava a noite olhando para ver se ele ia sair daquele canto e andar pelo quarto. Era assustador, era bem assustador. Era bem assustador, né? E hoje eu sou apaixonada por ele. E ele tem a mesma forma, a mesma imagem, né? O chapéu, a capa, só que hoje sou eu que tenho estas vestes, né? Então acaba sendo hoje a minha imagem, que era aquela que eu via na parede. E é ele que te ajudou, te orientou para escrever esse livro? Exatamente. Inclusive é um livro que, gente, eu não consigo ler esse livro porque eu choro. Eu já li várias vezes porque eu preciso, né? Sim. E eu choro, eu não consigo. O olhar dele é um olhar muito amoroso, muito carinhoso, muito evoluído. Eu imagino, né? Para você escrever o livro e estar tanto tempo com ele, né? Sim. Temos a linha da fé, do amor, da lei, da justiça, do conhecimento, da evolução e da geração. E cada linha carrega 2 orixás. Tá. Bom, voltamos com o programa Luz Cultural de hoje e a nossa convidada é a sacerdotisa Milene Sintra e estamos com o tema Desmistificando os Orixás. E todos sabem, ou vão saber agora, que a Umbanda também tem a linha da esquerda, que foi muito comentado no carnaval deste ano pela Grande Rio, que veio com o enredo Exu. E aí eu já começo a perguntar para você. Você pode, não sei também se não for, desculpa, mas me falar um pouco dos populares? Bom, que tem na linha da esquerda? Bom, aqui nós estamos no altar da esquerda. Então, nesta casa, não é uma regra de todas as casas de Umbanda ter os altares separados. Certo. Geralmente tem o altar da direita e a esquerda é reverenciada na mesma sala, no extremo oposto. Aqui nós temos a sala da esquerda, como é uma casa de Exu, nós temos a sala da esquerda, que é onde acontecem os descarregos e também os benzimentos. Bom, aqui nós temos, né, então o altar, os mais populares Exus. Nós temos Zé Pilintra trabalha na linha dos baianos da direita e na esquerda também, na linha dos malandros. Nós temos Tranca-Rua das Almas, nós temos Exu Caveira, temos Sete Encruzilhada, Marabô,
Sete Saias, Maria Mulambo, Maria Padilha, temos Rosa Caveira, temos a linha das Malandras. Bom, esses são os mais conhecidos, né? São os mais, no caso, os populares. E o que eles significam? Por que essa pergunta? Porque agora, a partir do carnaval, somente da Grande Rio, é que atingiu a grande massa. Porque, na verdade, até uma outra pergunta também que você pode responder depois, se você quiser, mas a gente sempre foi colocado que eles são do mal. E a Grande Rio desmistificou isso. Você pode dizer quais as ajudas, digamos, que eles podem dar na nossa vida, ou que tem te procurado? Bom, então vamos lá. Vamos partir do princípio que as pessoas não sabem o que é Exu. Certo. A palavra Exu significa esfera. Exu, ele é um grande mensageiro. É a primeira energia, a energia que corre o mundo, tá? Hoje, olha que interessante, hoje nós temos a atuação de Exu através do meio de comunicação chamado internet. A informação, ela não tem mais limites, né? Então Exu é isso, é essa dinâmica, este movimento, esta energia, tá? E aí, isto é uma energia, Exu é uma energia. Quando as pessoas me perguntam se Exu é o diabo, vamos partir do princípio que o diabo é um conceito católico de mal, né? Nós não temos essa ideia de maldade na Umbanda. Exu não faz simbologia com o diabo. Exu é o mensageiro. É aquele que corre o mundo, aquele que resolve, aquele que destranca os caminhos, aquele que abre todas as possibilidades. E vem, claro, nessa energia, Exu e Pombagira. Exu é a energia masculina e racional, que fala de caminhos. E Pombagira é a energia feminina e emocional, que fala de desejo. Se você deseja algo, você precisa trabalhar isso no teu emocional e aí sim você vai pedir caminhos para que isso se realize. Então, nós temos, por exemplo, Tranca-Rua das Almas. Tranca-Rua é o grande senhor dos caminhos, né? Rosa Caveira trabalha um emocional de quem está passando por uma enfermidade, né? Trabalha a cura. Então, todos esses guardiões, né? Todos esses mensageiros estão ligados a uma linha de atuação. Como eu disse, lá na direita nós trabalhamos 7 linhas. Todos os Exus trabalham em uma linha. Então, por exemplo, o seu Zé, que é um Exu quimbandeiro, ele é um grande curador. Ele vem na linha do amor, na linha da Oxum. Tá. Nós temos, por exemplo, Tranca-Rua das Almas, ele é um Exu que abre caminhos, que vem na linha de Ogum. Olha que interessante. Então, cada Exu está ligado a uma linha, a um trono de evolução associado à direita. Associado à direita, perfeito. Isso é bom a gente entender, porque também para mim está sendo uma lição, porque eu não entendo nada. Claro. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Por que eles foram, por um bom tempo, associados ao mal? Se para mim o mal está dentro de cada um. Olha que interessante. Como Exu é um mensageiro, ele trabalha a energia daquele que o procura. Certo. Ele não tem essa noção de bem ou mal, mesmo porque essa noção não tem que ser de uma força sagrada, essa noção tem que ser do ser humano, porque é um processo evolutivo dele, do ser humano. A força, ela já está no seu processo evolutivo, ela só está atuando de acordo com o que o ser humano necessita.
Então, essa ideia de mal, primeiro, é para queimar a imagem das religiões afro, né? Sim. Então, a ideia de falar que é ruim, que é mal, que faz o mal, que não sei o que. Gente, eu cansei de ver pessoas fazendo rezas para desejar algo para o outro. E sendo católico, sendo de outra religião, no caso. Né? Eu nem cito religiões, porque eu sou uma teóloga. Eu estudo todas as religiões. E eu vejo que o ser humano, quando ele quer destruir, ele encontra um caminho, seja a religião que for. Sim. Então, não existe uma pessoa que para destruir, ela necessariamente vá buscar uma religião afro. Ela pode dobrar os joelhos e pedir. E bem ou mal é ponto de vista. Por exemplo, pensa comigo. Eu gosto de você e outra pessoa também gosta. Eu quero pra mim, a outra pessoa também quer. Então, dependendo de onde você está, você vai ter um ponto de vista. Se aquela pessoa deve ficar com você ou eu devo ficar com você. Ninguém, na verdade, pergunta com quem você quer ficar, porque você está ali, né, sendo disputado. Porque o ser humano, ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Mas não significa que Exu faça tudo que pede, não, tá? Pois é. Eu trabalho com o seu Zé, que é um Exu quimbandeiro, e ele abraça, ele acolhe, ele escuta, ele recebe todas as pessoas todas as segundas-feiras há 20 anos. Não significa que ele concorda com o que ele escuta e não significa que ele aceita os pedidos, mas significa que ele escuta e que ele acolhe. Olha aqui. Que é diferente, né? Totalmente diferente. Quando você vem a um terreiro, você é acolhido, não significa que os teus pedidos são aceitos. Isso vai passar por uma triagem com o guia e o guia vai te orientar. E muitas vezes o guia vai dizer: filho, deixa isso pra lá, você vai encontrar um novo caminho. Não significa que todo mundo que entra num terreiro vem buscar coisas ruins. Não tem nada a ver. O ser humano está em processo de evolução. Cada um alinha a sua fé com o seu processo evolutivo. Então, todas as religiões fazem muito sentido. Por quê? Porque existem processos evolutivos e não dá para dizer que esse é melhor que aquele. Não tem o melhor, tem aquilo que serve para cada um. E é o que eu defendo. E é o que você defende. Porque realmente eu acredito que o mal está dentro de cada um, né? Porque você não precisa estar nem querendo ligar, se eu quiser o mal, porque a força do pensamento tem muita força, né? Gente que não acredita muito na força do nosso pensamento, né? Olha que interessante, né? Tudo nasce no desejo. Tudo nasce no desejo. E o ser humano, ele tem a capacidade de potencializar energia na intenção do que ele quer. Isso não deixa de ser um ato magístico. Não deixa de ser um ato de fé. Não necessariamente religioso, mas um ato de fé. Quando você quer muito alguma coisa, você coloca intenção, você coloca energia, você coloca força, você coloca foco. Ou seja, enquanto aquilo não se realizar, você não desiste. Olha que interessante pensar assim. E essa questão de mal, vamos pensar. Hoje nós estamos vivendo uma realidade onde tem lá uma guerra. Aos nossos olhos, essa guerra não faz sentido, mas aos olhos de quem está guerreando faz. Então, aquele que está atacando, ele tem uma intenção, aquele que está se defendendo tem uma intenção, e nós que estamos assistindo não temos a menor ideia do que de fato está acontecendo. E o que vai acontecer, né? Tudo isso é ponto de vista, tudo é ponto de vista. Então, o ser humano, ele tem a necessidade de encaixar as suas necessidades dentro de um contexto religioso. E quem está fora está julgando porque está fora. É só ponto de vista. Quem sente a dor sabe o quanto dói. Sabe o quanto dói. Só quem sabe mesmo é quem está sentindo a dor, né? Pois é.
Você por acaso percebeu que após o carnaval houve uma grande procura, um grande interesse de um conhecimento mais sobre a Umbanda e sobre os orixás? Sim, eu achei que após todo esse espetáculo que foi o carnaval, né? Afinal, muitas escolas desfilaram sobre temas espirituais, sim, afro, né? Uhum. Afro. E falaram sobre os orixás. As pessoas resolveram procurar se informar um pouquinho mais, até mesmo por curiosidade. O tema foi, né, exposto. Então as pessoas estão buscando, mas olha, infelizmente existem muitas informações errôneas na internet. Então eu aconselho que as pessoas procurem informações seguras, né? Tem livros de Umbanda, eu sugiro o Rubens Saraceni, que fala da Umbanda Sagrada. Eu sugiro que vocês procurem espaços sérios e religiosos para falar sobre religião. Não apenas curiosos que ficam ali na internet jogando, né? Eu falo que é fazendo barulho. Sim, mas tem um conhecimento que foi tão assim, tão velado, e agora no carnaval atingiu a grande massa. E aí eu te faço a última pergunta. Você acredita que o carnaval vai do sagrado ao profano? Nossa, que interessante. Eu amo carnaval. O carnaval acontece numa época que se chama quaresma. Certo. Esta época, energeticamente, é como se o planeta se recolhesse por 40 dias. Lembra que tudo, né, tudo que as pessoas colocam como datas sagradas e religiosas está ligado ao calendário pagão, né, que é o calendário das bruxas. Ou seja, tudo está ligado a forças da natureza. Então, dentro desta época, é como se as energias dos sagrados orixás de direita se recolhessem e ali fica reinando uma energia mais profana. Por isso que o carnaval acontece dentro dessa época. Na quarentena. É como se as pessoas tivessem uma liberdade para fazer tudo aquilo que elas não fazem durante o ano. Durante o ano, né? Como se o carnaval desse essa licença para errar, o que também não deveria ser entendido dessa forma. Mas coisas muito pesadas acontecem no carnaval, muitos acidentes, muitos desastres, as pessoas se sentem muito densas, muito carregadas. Por quê? Porque a energia orixá não entra pelo alto da cabeça e não alimenta. É como se as pessoas carregassem um fardo. Quando termina a quaresma, as pessoas começam a voltar, ou seja, a energia volta a circular e as pessoas voltam a se sentir um pouquinho melhores, né? Isso vai crescendo, vai melhorando. Então, sim, o carnaval é uma festa profana que acontece dentro de um resguardo onde existe uma licença poética profana. Perfeito. Milene, muito obrigado por participar mais. Milene, muito obrigado por participar mais uma vez do programa Luz Cultural. E eu gostaria de pedir para você deixar o teu telefone, o endereço eletrônico. Meu querido, muito obrigada. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, que é uma delícia de pessoa. Bom, se as pessoas quiserem conhecer o Templo Rio Azul, que é o templo onde eu trabalho, entrem no Instagram, digitem Templo Rio, Templo Rio Azul. E tem também o Instagram da sacerdotisa, que é sacerdotisa.Milene Sintra, que ali tem muitas dicas, né? Tem TikTok também, tem Quai. Então, se as pessoas procurarem sacerdotisa Milene Sintra e Templo Rio Azul, as pessoas vão levantar informações seguras a respeito da nossa religião. Obrigado, e eu agradeço a todos vocês e espero encontrá-los no próximo programa do Luz Cultural. Essa é a loja Saravá Religiosos.
Aqui nós temos poções em todas as intenções. O que significa isso? Olha, nós temos poção de ambiente para limpar o ambiente, para desagregar energias. 7 ervas, limpa todo o campo astral, abre caminho, ativa energia de amor, de sedução, energia de prosperidade, de dinheiro. Todas essas poções, né, poções de ambiente, são para casa, para escritório, para residência, para o trabalho, ou seja, para ambientes, tá? Aqui eu tenho algumas poções que são feitas especialmente por mim. Elas são rezadas, a elas são atribuídas a intenção magística religiosa. Nós temos poções para equilíbrio, poções para amor, para sedução, para realização, para prosperidade, para dinheiro, para proteção, poções de Exu, tá aqui, ó. Poções para proteção, para ativação energética, para cuidar da saúde, ou seja, todo mundo pode se cuidar. Se vocês quiserem, entrem em contato e verifiquem aquilo que é da tua necessidade. Saravá Religiosos.